evidentemente, muitos corações. No mínimo, 17 mil, que são 17 mil membros na igreja. E eu quero dizer para você que todas as nossas portas, os nossos braços, os nossos corações estão e estarão sempre abertos para recebê-los aqui. Eu tenho absoluta convicção que a vinda de você aqui é um motivo para que o Senhor Deus me abençoe. Obrigado. Agora, eu desejo intensamente que a minha vida, de alguma maneira, possa ser um motivo para o Senhor abençoar você hoje à noite. Muito obrigado pela sua vinda. Agora, tem uma doutrina importantíssima aqui. Se você é nosso visitante e visitar pela terceira vez, não precisa nem ser consecutiva, pode ser uma a cada 20 anos. Mas se visitou a terceira vez, automaticamente você se tornou minha ovelha, então saiba disso. Deu para entender? Você nunca mais vai ter outro pastor, vai ser eu. Ó, vou marcar firme. Então pensa bem na terceira visita, tá bom? Então, mas você é muito, muito bem-vindo. Tá ali, eu vi o Eric, que é lá de Boston, com a sua esposa. Foi minha ovelha, elas foram minhas ovelhas. Eles tinham crianças pequenas, agora são moças. Bem-vindos, obrigado porque vocês estão aqui. O filho do Dr. Werner está com a gente hoje. Muito obrigado. E o Fabinho veio? Cadê o Fabinho de Curitiba? Cadê o Fábio? Fica de pé aí, Fábio, você é esposa. Não é porque eles são mais importantes não, mas é porque eles também mudaram agora, essa semana para cá. E olha aí, se você está pensando em comprar um sobrado perto da Disney, compra dele, ele vai construir 40 lá perto da Disney. Amém, Fábio? Ei, já estamos vendendo aqui, ó. Vamos pensar numa comissãozinha aí. Então, Fábio com a família, gente, lá da PIB de Curitiba, se mudaram e nesse projeto novo de vida, de construção de casas, de sobrados, de townhomes, etc, etc. E eu espero que esses 40 sejam só o iniciozinho de um grande projeto de construção aqui. Ó, Sandro, amarra as vendas aí, ó. O Sandro administra um monte de vacation homes que tem por aqui e os investidores brasileiros vêm famintos, né, para comprar casa aqui. Um chegou aqui para mim e falou, Nassif, eu tenho um apartamentinho de 120 metros quadrados no Paraíso por R$1.200.000. Eu falei, com esse você compra 3 casinhas aqui na boa. E comprou uma, porque ele também escolheu uma enorme. Mas é isso aí, as diferenças. Bem-vindos, todos vocês. Obrigado porque vocês estão aqui. Ore comigo. Senhor Deus, nós te bendizemos e te louvamos e te agradecemos pela vida de todas as pessoas que estão conosco, os nossos visitantes queridos. Obrigado pela vida, pela vinda deles aqui. Eu quero te bendizer e te louvar pela vida de cada um e pedir que a tua bênção os alcance de maneira tão grande, tão boa. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor que conhece os desejos do coração, os sonhos de cada uma destas pessoas, Deus, em nome de Jesus, realiza os sonhos do coração de cada uma destas pessoas. É o meu pedido por eles, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém. Amém? Em João capítulo 6, há uma passagem da Bíblia muito legal que eu queria abrir com você. João capítulo 6. Deixa eu ver se é 6 mesmo. Capítulo 6. E eu queria ler esse pedacinho da Bíblia com você, uma das andanças de Jesus, quando ele está ensinando em algum canto. Mas vamos ler esse pedacinho da Bíblia. João, Evangelho de São João Apóstolo, capítulo 6. Diz assim, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários, ou seja, mais ou menos $2.000 por mês, vezes um ano, era o dinheiro que precisaria para comprar pão e não seria suficiente para que cada um recebesse pelo menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui
está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Para um pouquinho. Os judeus, na sua cultura, costumam não valorizar, naqueles tempos, não sei hoje, as mulheres. Então, muitos relatos da Bíblia apontam o número de homens sem apontar o número de mulheres. No trecho de Mateus, a mesma história em Mateus, ele vai dizer 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E se você fizer uma continha na base de hoje, onde tem um homem, tem 2 mulheres e 5 crianças. Então, é uma festa, que a gente é beça. No mínimo 10 ou 12 mil pessoas estavam ali assentados no gramado daquela montanha. Blá, blá. Muito bem. Depois de, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, o repartiu entre eles e entre os que estavam assentados. E repartiu tanto quanto queria. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços de pão que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso de Jesus, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Eu preciso orar mais uma vez, agora, por esse trecho da Bíblia nos nossos corações. Vamos? Senhor Jesus, cremos na sua presença, porquanto o Senhor prometeu, quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no mesmo lugar, o Senhor estaria ali, no meio delas. O Senhor não nos deu nenhuma condição, pessoas boas, pessoas retas, pessoas santas, pessoas direitas, pessoas religiosas. O Senhor simplesmente disse: 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, o Senhor estaria ali. Nós não somos pessoas extremamente corretas, boas ou religiosas, nada. Somos só pessoas reunidas em teu nome. Por isso acreditamos que o Senhor cumpre a sua própria palavra e está no meio de nós agora. E porque o Senhor está aqui, nós te pedimos, nos abençoe, a fim de que a palavra entre na nossa mente e produza algo bom, gostoso, transformador, revelador, que provoque mudanças para melhor na nossa vida como indivíduos, na nossa vida como família, na nossa vida como cristãos, na nossa vida como cidadãos deste mundo. Nos abençoe para entendermos o que a Bíblia significou para aquele grupo de pessoas naquele tempo e o que essa história traz de significados para nós no dia de hoje. Nos abençoe, pois oramos no nome poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Nessa história da Bíblia, Jesus, que é narrada por Mateus, por Marcos também, Jesus está junto com os discípulos, percebendo que os discípulos estão trabalhando muito. E ele então vai dizer para os discípulos: peguem o barco, vão do outro lado do mar, que é um grande lago de Tiberíades, esse chamado Mar da Galileia, um lago enorme, quase você não vê a outra margem de tão grande que é esse lago. Ele diz: pega o barco, vamos para o outro lado, para um lugar deserto. Deserto não quer dizer de areia e pedra, mas deserto de pessoas, sem ninguém. E vamos descansar um pouco. E essa é a base bíblica, teológica para as férias pastorais. Está escrito na Bíblia: vai descansar um pouco. Então, aí os discípulos foram, mas as pessoas, por incrível que pareça, percebendo a voltinha do barco e para um dia, foram a pé. Foram a pé para lá e conseguiram chegar, alguns até antes, não sei como. Mas juntou uma tremenda multidão. E por quê? Porque poucas horas antes, Jesus está realizando milagres, curando uma quantidade enorme de pessoas doentes que passam perto dele e são curadas. E essas pessoas estão alucinadas com o que está acontecendo. Esse homem doido, que ninguém sabe de onde ele é, um revolucionário, um maluco, um protestante que está protestando contra a Copa do Mundo. Quem é esse cara que está realizando milagres na rua? Mas não importa, está realizando milagres, as pessoas estão seguindo. E em grande multidão vão atrás de Jesus.
Quando chegam lá, o texto de Marcos diz assim: e Jesus, vendo a multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. A análise que o Senhor Jesus Cristo fez da multidão foi: eles são como ovelhas sem pastor. Ovelha significa que ela não pode andar sozinha e não pode andar sem um guia, porque a ovelha tem uma capacidade enorme de se perder. Ovelha sozinha se perde, pode se ferir, pode morrer. Então, ovelha sem pastor significa alguém correndo risco de vida. Pode se perder a qualquer momento. A análise que o Senhor Jesus Cristo faz da humanidade que não crê nele, a análise que o Senhor Jesus Cristo faz é: estas pessoas são como ovelhas sem um pastor que as guia, as protege, cuida delas. Eu estava no deserto da Palestina uma vez, e eu vi os beduínos cuidando de cabras e ovelhas. E os beduínos sentados ao lado das cabras, mastigando um pedacinho de mato, e às vezes tomando chá de hortelã. E eu olhei em volta daquelas cabras, carneiros, ovelhas, algumas meia magras, e só tinha pedra, pedregulho, sol quente, quase nenhuma vegetação. E eu perguntei para o meu guia israelita, e falei: ei, vem cá, essas ovelhas aí, essas cabras, elas estão no deserto, não tem pasto, não tem água. Como é que elas sobrevivem? E o guia israelita me deu uma resposta tão interessante. Ele disse assim: elas têm pastor. Só isso. Elas têm pastor. O segredo da sobrevivência e de passar por essa vida, como no último hino que nós cantamos, com muitas lutas e dores, não só isso, mas com muitas lutas e dores também, o segredo de passar por isso é com quem passamos. Quem está conosco? O Salmo 23, o Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e por causa disso nada, não sentirei falta de nada. E ainda que eu ande, é uma possibilidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É uma possibilidade para todos nós. O Salmo continua: não temerei mal algum, porque eu sou valente, porque eu sou forte, eu fui treinado para aguentar, porque eu tenho inteligência, diploma. Não. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença dele que me garante na vida. Logo eu posso dizer que a ausência dele não lhe dá garantias de enfrentar essa vida com vitória e nem de chegar na eternidade, onde ele promete: viveremos sem dor, sem lágrimas, sem morte, por toda a eternidade. Então o Senhor faz essa avaliação daqueles discípulos e os percebe assim, como ovelhas sem pastor. E aí ele se volta para os discípulos que falam para Jesus: Jesus, o senhor quando começa a pregar, quando começa a ensinar, o senhor é pior que o Nacifão, ele não tem hora para acabar. Daqui a pouco vem o pessoal aí da segurança dizendo assim: escuta, bora. Senhor, dá para dispensar esse povo para eles irem nas vilas ao redor, porque aqui também não tem nada? Não tem nada porque aquela montanha não era de brasileiro, senão estava cheio de carrinho de cachorro-quente, de raspadinha, de não sei o quê. A gente já tinha feito as nossas barraquinhas lá, né? Americano não é criativo. Eu fui no ESPN assistir um jogo de futebol. Gente, é muito organizado, não tem nenhuma bagunça, não tem emoção o negócio. Não tem pipoqueiro, não tem aquele churrasquinho de gato, gente. E pastel de feira com óleo usado? Ai, que saudade. Não tem aqui, não é? Ai, gente. E aí está todo mundo lá e fala: Jesus, dispensa a galera, porque o pessoal aí está roncando. Já há uma sinfonia estomacal impressionante aqui. E dispensa o povão. Deixa que os caras se viram aí. Jesus vira para o discípulo e diz assim: não, vocês discípulos, vocês deem de comer para eles. Vira um e fala: Jesus, o sol está te fazendo mal, o senhor está ficando mal. Nem que a gente arrumasse uma grana grande, não ia dar para comprar pão
para essa gente: o senhor já viu crente em acampamento? Já foi em acampamento de crente, retiro de crente? Gente, é uma coisa. Já viu filho de crente como come? Sabe por quê? Porque os crentes falam: pode beber, os moleques comem. Parece Lima Nova, gente, é uma destruição. Eu tenho um amigo chinês que falou: chinês come tudo. Tudo que se move a gente come. Barata, inseto, cobra, o que for a gente come. Eu falei: sério? Ele falou: sério, se a gente tiver com fome e olhar para a mesa e ela se mexer, a gente come a mesa. Se tem perna e se mexe, a gente come. Tudo é comer, Aí eu falei: que interessante. Eu acho que tinha um povo desse lá que o discípulo falou: Jesus, não vai dar. Jesus fala: não. No outro trecho, antes de Filipe se apresentar para Jesus, no outro trecho da Bíblia, Jesus faz a seguinte pergunta: quantos pães vocês têm? Dá uma olhada, pesquisa. E eu acho que entre eles ali, alguém trouxe um sanduíche? Alguém trouxe uma quentinha? Alguém trouxe um snack? Alguém trouxe alguma coisa aí? Aí eu falo: não, tem um pivete ali, que ele trouxe um lanchinho, que ele gosta de comer de tarde, um snackzinho, 5 pães e 2 peixinhos. O garotinho devia ser assim, tamanho de Rafa. 5 pães e 2 peixinhos na mão de um camarada só, o bichinho come. Aí Jesus fala: tá bom, manda o povo sentar na relva verde, em grupos de 50 e de 100, e eu vou distribuir esse pão. Quando eu li as primeiras vezes esse trecho da Bíblia, eu imaginava assim, que Jesus olhou para o céu, igual as meninas estavam olhando para o alto, cantando, eu pensando que elas estavam vendo um anjo, era a televisão que está lá em cima. Não, que crente vê tudo, né? Eu já imaginei que elas estavam vendo anjos, o céu. Eu já estava assanhado para ver também a televisão. Tem uma televisão. Aí. É tão fácil de enrolar a gente acredita em tudo, né? Tem uns pregadores que falam: eu vi, eu também quero, então dá um dízimo que eu devo você ver. E a gente dá tudo, não é? Ai, gente, grandes... como era aquela revista que tinha no Brasil? Pequenas empresas, grandes negócios? Parece que vai sair uma agora: pequenas igrejas, grandes negócios. Então, Jesus manda o pessoal sentar por ali. E quando eu li essa passagem, eu imaginei que Jesus, como ele sempre faz, levanta os braços e dá graças a Deus. Foi isso no caso de Lázaro, antes de chamar o Lázaro da sepultura. Ele falou na oração dele: Deus, eu já orei com você, né? Mas eu vou orar publicamente para eles verem que eu estou pedindo para você. Era pedagógica a oração de Jesus, o gesto de Jesus. E eu imaginei que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e disse: Senhor, multiplica. Bom, eu faria assim, eu e Steven Spielberg, eu faria assim: multiplica. E aí, você já viu bolinha de sabão que você sopra na mamona? Você não é desse tempo que vai na rua cortar mamona para soprar a bolinha de sabão? E sopra, e aquela bolinha de sabão, assim, grande. Você já aprontou e pôs todos os sabonetes possíveis de fazer espuma na banheira? E antes de encher de água, joga tudo lá dentro, depois deixa encher com a maior força a banheira, e aí se torna o banheiro todo cheio de espuma. Sempre que eu vou no hotel, eu e o Rafael fazemos isso. Que é o hotel mesmo, né? Não conto para ninguém, mas é uma delícia ver aquele negócio crescer. Eu imaginava que aquela montanha de pão e de peixe, e como eu sou assim muito imaginativo, e tenho uma fé enorme em Jesus, eu consegui sentir até o cheiro do tempero que ele botou no peixe. Aí eu pensei: não pode ser assim, porque se fosse assim ele ia morrer sem ar debaixo da montanha de pão, né? Ele ia morrer sem ar lá. Não foi assim. Se você ler a Bíblia, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor mandou procurar lugar onde botar. E lugar onde botar o povo achou, 12 cestos. E disse então para eles o seguinte: vou repartir o pão, repartiu dentro dos cestos. A mesma coisa com o peixe, disse para os discípulos: podem ir. Agora você imagina a expectativa do povo: está chegando comida! E aí, os discípulos andando no meio do povo: pega aí, pega aí, pega aí, pega aí.
Poxa, quando ele foi na quinta pessoa, está mais pesado. Ele olha, tem mais do que tinha antes. Ele vai na segunda fila, vai na terceira, vai na quarta, vai na quinta, vai na milionésima fila. E quanto mais ele tira de dentro, mais tem. Mais ele tira, mais tem. Mais ele tira, mais tem. Esse era o milagre. E depois que todo mundo comeu muito, Jesus disse, não desperdiça nada não, que aqui nos Estados Unidos. Junta tudo. E diz a Bíblia que sobrou um cesto. E a palavra cesto para o grego não é um cesto, é um cesto. Um cesto cheio. Para cada um dos discípulos, vamos assim dizer. 12. Essa é a nossa história. Do que que podemos aprender dessa história? Que isso é importante para nós. Jesus está nos dando algumas lições para a vida. Se você quer ser alguém que o serve, se você quer ser alguém que pode ser usado por Ele para ser um instrumento de bênção na vida de alguém, se você quer ser usado por Ele para ser bem-sucedido no seu projeto de vida, você precisa aprender algumas dessas lições. Vamos lá, Rodrigo, ajuda a gente. Primeira coisa que eu chamei isso de requerimentos para os obreiros de Deus. E por obreiros de Deus, não entenda que você vai ser missionário, pastor, padre, clérigo, profeta, nada dessas coisas. Porque um ser humano comum, Deus só quer seres humanos comuns para serem trabalhadores dele neste mundo. E por ser obreiro de Deus, eu gostaria que você entendesse essa definição, não como alguém que virou um clérigo, com um colarinho clerical, e que mudou o tom de voz e carregou uma cruz enorme, ou uma Bíblia gigantesca, ou um raminho molhadinho em água, que faz isso. Eu acho uma bênção que existem essas pessoas. Mas por obreiro de Deus, eu entendo a dona de casa, que vai saber lidar com seus filhos, a esposa que vai lidar com seu marido, o esposo que vai chegar em casa e entender que ele é um obreiro de Deus quando ele entra na casa dele. Por isso, é isso que eu quero definir como obreiro de Deus. Se você quer ser e bem-sucedido, a primeira coisa que você precisa ter na vida é uma paixão absoluta. Jesus Cristo, diz a Bíblia, teve compaixão deles quando os viu. Essa compaixão nasceu porque ele percebeu, viu, avaliou, soube da situação catastrófica, espiritual e social das pessoas que estavam ao seu redor. Quando ele se deixa ser movido pela situação de quase desespero das pessoas que viviam o seu tempo, nasce dentro dele uma paixão absoluta. Sabe quem são as pessoas vencedoras? Sabe quem são as pessoas bem-sucedidas? Não são as mais inteligentes. Não são as que estudaram mais. Não estou dizendo que você não tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola, sim, senhor. E fazer bem o dever da escola. Mas sabe quem são os vencedores? Os vencedores, as vencedoras, são aquelas pessoas que têm uma paixão intensa, absoluta, radical, por aquilo que estão fazendo na vida. Se você não é apaixonado por aquilo que você faz, provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Jesus teve essa compaixão que em grego significa dor de barriga, literalmente dor de barriga, dor nas entranhas. É aquele sentimento que você tem quando olha um ente querido, alguém que lhe é muito importante, correndo risco de vida para morrer. Quando você olha aquela situação, você olha para aquela situação e algo acontece aqui dentro de você, isso a Bíblia chama compaixão. Se nós não tivermos este fogo aqui dentro de nós, uma moça disse para mim, eu sabia que era com esse homem que eu tinha me casar, porque borboletas começaram a voar dentro de mim. Interessante. Borboletas, eu nunca tinha pensado. Outro dia eu estava com raiva de uma pessoa, acho que eram uns morcegos voando dentro de mim. Mas sempre que você tem uma paixão, ela vem aqui. Tanto é que os médicos de antigamente, muitos de antigamente, criam que o centro de todas as emoções era aqui, a barriga. Jesus teve essa compaixão, e essa compaixão o moveu a fazer alguma coisa radical e boa, eficiente,
para as pessoas que estavam ao redor dele. Quando você tem uma paixão absoluta, você vai fazer algo pelo objeto da sua paixão. Segundo, se você quer ser um obreiro bem-sucedido, você precisa disso, dedicação total. Por dedicação total, eu quero dizer uma entrega. Às vezes precisamos aprender a abrir mão de certas coisas para não perder outras mais importantes. Nem sempre conseguiremos ter na vida tudo nas mãos. Às vezes teremos que fazer opções. Custo-benefício. Eu tenho isso que me custa tão caro, e qual o benefício que me traz para agora e para depois? E isso aqui? Às vezes eu preciso aprender a abrir as mãos, deixar sair coisas que talvez sejam o meu impedimento de avançar. Nesse caso, a dedicação, a entrega, foram os 5 pães e os 2 peixes. Eu não sei o que é que Deus anda requerendo de você através dos seus sonhos, através da conversa com a sua esposa, com o seu marido, através dos pensamentos que não lhe escapam mais da mente, através das circunstâncias ao seu redor. Eu não sei como Deus está falando com você. Mas quais são as coisas, ou a coisa, que Deus está dizendo, abre mão. Abre mão. Pode ser que seja a sua vida inteira. O Senhor Jesus Cristo diz, todo aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que a perder para mim, este vai ganhá-la. Porque ele se tornará o pastor dessa pessoa, a garantia de sucesso na passagem pelo vale e garantia de alcance do porto seguro e da felicidade eterna, que é a vida eterna com ele. Eu não sei o que é que talvez você tenha nas mãos que não abriu mão, e isso está impedindo você de ser um campeão. Entrega. Um cientista americano disse uma vez, é inteligente a pessoa que abre mão daquilo que ela não pode reter para não perder aquilo que ela não pode perder. Às vezes seguramos coisas que já não nos valem nada, mas isso é o nosso impedimento de um passo mais adiante. Os discípulos entregaram tudo. E a mágica da entrega é que o Senhor devolve com juros e correção monetária a preços de Brasil. No tempo da inflação em 1970. Eles deram 5 pães e 2 peixes. E um milagre aconteceu. Sabe por quê? O que você tem que dedicar, dedique a Deus. A Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Talvez isso inclua o seu dinheiro. Eu estou falando de algo que talvez Deus está dizendo, entrega. Que se você pôr isso na minha mão, acreditando que eu vou administrar melhor isso para você, pode ser o seu relacionamento conjugal, pode ser a sua equipe de trabalho na sua corporação, o seu próprio projeto, entrega. Deixa eu intervir. Deixe-me administrar isso para você. Confia que na minha mão vai dar certo. Confia que eu sou mais capaz do que você. Deixa eu ser o seu sócio majoritário. Deixa eu ser o CEO do seu projeto. Entrega. O que aconteceu com eles? Quando eles entregaram 5 pães e 2 peixes a Jesus, aí estava o milagre, a Jesus. Deixa eu contar uma outra história antes. Depois que Jesus ressuscitou, a igreja dele começou a crescer na cidade de Jerusalém. E nos primeiros 5 anos depois da ressurreição de Jesus, a igreja cristã já tinha aproximadamente 150 mil membros em Jerusalém. Foi uma revolução. Em 10 anos, mais de 1 milhão de pessoas no mundo, naquele tempo, já conheciam a história de Jesus. Bom, quando essa igreja está crescendo, tinha um sujeito chamado José, e o apelido dele era Consolador, porque ele era aquele irmãozão que sempre estava abraçando o povo. Como é que você está? Vem cá, vamos te ajudar. Era o Consolador. Ele tinha um terreno grande. E ele resolveu pegar esse terreno, vender o terreno, pegar o dinheiro e entregar na igreja. Dizer assim, olha, distribui para os pobres. E isso foi feito.
Mas no auditório tinha um casal, rapaz chamado Ananias e a menina Safira. Um casal muito legal, não faziam nada sem estar de acordo, não tomavam nenhuma decisão financeira sem uma boa conversa. Eram extremamente obedientes à liderança da igreja. Era um casal modelo em quase tudo. Mas eles não entenderam que na igreja a gente não pode parecer ser o que a gente ainda não é. Este não é um lugar de parecer. Igreja é um lugar de ser. Ninguém pode ser o que não é e nem tentar ser aquilo que não é para os outros. Deus não gosta disso. Não estou dizendo que você não tem que se arrumar. Não estou dizendo que você não tem que passar alguma coisinha para esconder a olheira. É legal, faz isso. Não quero dizer que você tem que pôr uma camisa fora da calça só para esconder a barriga. É legal, faz isso. Não precisa ser tão sincero assim. Mas na igreja a gente não pode tentar parecer ser aquilo que a gente ainda não é. O santarrão, o perfeito, o maravilhoso, nós somos gente. Esta é uma reunião de pessoas que precisam de Deus. Só. Mas o Ananias e a Safira falaram assim, você viu o que o José fez? Ele entregou aquela grana e o apóstolo Pedro deu um abraço nele publicamente. O Ananias disse para a Safira, eu confesso para você, porque entre eles não havia segredo, essa é outra virtude daquele casal, que eu preciso desse tapinha nas costas, porque eu almejo uma candidatura para vereador e vai ser bem importante o povo saber quem eu sou. Essa história de vereador só está na Bíblia de São Nassif. E eles então vão entregar uma oferta com a motivação errada. A oferta deles não era abençoar os pobres da igreja, mas era serem vistos como os bonzinhos da igreja. Não tente parecer bonzinho para Deus. Ele sabe quem você é, seu picareta. Ele sabe. Então, eles vão entregar a oferta. Mas diz a Bíblia que em vez dele entregar essa oferta com esse coração de quem entrega a Deus, eles colocaram nos pés do Pedro. Lógico que isso não é uma coisa literal, significa debaixo da administração do Pedro. Mas significa que a motivação deles era errada e a entrega do dinheiro era errada. Eles entregaram para um ser humano, entregaram para uma instituição religiosa, entregaram para um projeto de homens, mas não entregaram para Deus. Quando eu dedico a minha oferta no pratinho da oferta, que a minha oferta cai aqui, ela não caiu num pratinho. Para mim, eu dei ao Senhor. E depois que eu entreguei, não é mais meu. Mas eu não estou falando hoje à noite sobre dinheiro, eu só estou contando o caso do Ananias e da Safira. Porque eles tinham a motivação errada. O que aconteceu com eles dois? O Pedro olhou para aquilo, o Espírito Santo falou com o Pedro, Pedro, falta uma grana aí. Pedro falou assim, Ananias, vem cá, o terreno era teu? Era. Alguém te pediu? Não. Você foi obrigado? Não. Você deu porque quis? Foi. E por que você tentou enganar Deus? Você está achando que o Espírito Santo é tonto? Morre aí. Puf, o cara morreu. Se fosse aqui, era uma confusão. Era uma confusão. Até o Homeland Security já vinha examinar o green card de todo mundo aqui. Era uma confusão. 2 horas depois vem a dona Safira, toda assim, esperando, todo mundo com aquela cara de defunto, e falou, nossa, que cara de culto fúnebre é esse que vocês estão aqui? E ninguém falava nada. O Pedro disse, dona Safira! E ela vem para frente, esperando o elogio, e não acha o marido. E ele diz, dona Safira, quanto foi que vendeu o terreno? Ela diz, tanto. O tanto que entregaram. Porque no vai da venda, o Ananias disse para a Safira, meu amor, é muita grana para pôr no pé do Pedro. Isso é muito dinheiro, vamos dar só uma parte, o resto a gente embolsa e fica quieto. Precisava, isso não precisava. Por isso ele morreu. Quando a dona Safira vem e fala, quanto foi a venda? Ela confirmou, porque era outra virtude desse casal. Eles decoravam o script e faziam tudo certinho, o que foi combinado. Aí o Pedro disse, dona Safira, o seu marido caiu agora morto aqui, aqueles jovens que estão na porta acabaram de enterrar o seu marido e a senhora vai acompanhá-lo. Ela, pois não, morreu. Não, um casal extremamente obediente à liderança da igreja. Eu queria casais assim na igreja. Olha lá, morre, o bicho morre. Ai, tem alguns que eu ia já dar esse comando agora. Não dessa igreja. Não dessa igreja. Não, de outras por aí. Agora eu fico imaginando
quanta gente queria dar esse comando para mim, né? Deve ter uns 1000 por aí falando, morre, Nassif! Mas aí alguém diz que praga demora, né? Então, por que pôs nos pés errados? Esses meninos entregaram nas mãos de Jesus. Dica para você: quando você fizer sua dedicação, seja do seu dinheiro, seja da sua família, seja do seu coração, seja do seu projeto, dedica mesmo. Total. Está nas suas mãos. E dá um tempo para o Senhor agir. O que acontece? O que acontece quando eu entrego? Ele devolve. Multiplicadamente. Multiplicadamente. Nós parece que somos uma espécie de canos por onde as bênçãos de Deus caem. Deixa eu explicar isso para você. Os discípulos não deram nada, a não ser um cesto vazio. Um garoto, deu 5 pães e 2 peixes. A única coisa que os discípulos fizeram com o que eles nunca deram, eles só foram os atravessadores, saiu da mão desse menino e eles entregaram para Jesus. A única coisa que eles fizeram foi colocar nas mãos de Jesus e depois, por ordem de Jesus, ir distribuindo. Nós somos umas espécies de canos por onde Deus derrama as bênçãos dele para ir para outras pessoas. Deixe-me dizer isso bem claro para você. O seu cristianismo é xoxo, é furado, não presta. A sua religião não serve se você adora a Deus e não muda o seu jeito de viver diante das outras pessoas. Se você não melhorou o seu estilo de vida de tal maneira que as pessoas ao seu redor gostem e sejam abençoadas e sejam alvos dessa melhoria da sua própria vida, a sua religião não presta para nada. A Bíblia Sagrada diz que nós nos tornamos parecidos com o objeto da nossa adoração. Se eu adoro a Deus, adoro a Deus, adoro a Deus e continuo um crápula na minha casa, eu não estou adorando a Deus. Se eu adoro a Deus, continuo traindo as pessoas, eu não estou adorando a Deus. Se eu adoro a Deus e não pago as minhas contas, eu sou um sem vergonha, não um adorador. A minha adoração tem que mudar o meu caráter e o meu comportamento no meio dessa sociedade, e ela tem que, de alguma maneira, ser impactada para melhor. Os discípulos só distribuíram a bênção que não era deles. Presta atenção, nada do que você tem é teu. Nada. Nem sua família, nem você mesmo, nem o ar que você respira, nem a sua pressão arterial é tua, nem o funcionamento dos seus rins é teu, nada. Tudo a Deus pertence. Se Ele parar, você para junto. Se Ele empurrar 1 milímetro o sol mais perto da terra, nós vamos morrer queimados. E aqui na Flórida, primeiro. Nada do que a gente tem é nosso. Tudo dele. É dele. Então, se é dele, para que serve o que ele colocou na minha mão que é dele? Para eu ser um canal de bênção. Presta atenção. Vamos supor que eu sou Deus e você é o cano. E eu vou fazer as minhas bênçãos entrar pelo cano, que é você. E aí eu vejo que você está alargando a boca de saída do cano. Tudo que entra, você está sendo bênção na vida. Eu derramei amor na sua vida, você está amando as pessoas. Derramei caráter na sua vida, você está tendo um caráter diferenciado com as pessoas. Derramei compaixão na sua vida, você tem compaixão das pessoas que estão no seu lado. Derramei grana na sua vida, você abençoa as pessoas que estão com necessidade. Você faz alguns projetos importantes na vida. Você está fazendo coisas boas no mundo. Você está largando a boca de saída do cano. Deus fala, oba, eu vou alargar a boca de entrada. Agora, se você está afunilando a boca de saída e está se tornando um egoísta, Deus que é inteligente fala, pera, esse cano está ficando entupido. Eu vou parar de jogar bênçãos aí, porque não sai para lugar nenhum.
não resolve o meu projeto na vida das pessoas. Ele não é mais um instrumento de bênção na vida dos outros, porque eu plantei essa pessoa aqui e a tenho abençoado para que ela seja um canal, um cano de distribuição das minhas bênçãos às pessoas que estão ao redor dele, e ele está afunilando a boca de saída. Eu sou inteligente, eu vou afunilar a boca de entrada. Simples, é assim que funciona. Imagine se aqueles discípulos estão com o cestinho. Eu ia pegar aquela bolsa, misericórdia, Michael Kors, sei lá de quem é. Se fosse de Lucinha, eu sabia. Michael Kors by Marshalls. Mas Ross.